E aí, pessoal, tudo bem? Como estão? Guilherme aqui, continuando a nossa série comentada do nosso lar, do Espírito André Luiz, pelo Chico Xavier. Então, de vez em quando, em alguns vídeos eu faço essa recapitulação, né? Mas interessante porque eu acho que ontem mesmo, enfim, alguns dias atrás, eu vi uma mensagem do Chico e ele falando como ele é só um intermediador, tudo não é coisa dele, né? Todas as obras são dos espíritos, né? São de quem ele psicografa. Então, né? Só reforçando uma coisa que eu já venho falando há alguns vídeos, né? E que o Chico sempre falou, obviamente. Então a gente está lendo uma obra de André Luiz, né? O Chico, nesse caso, ele foi só um intermediador, mas de grande valor, né? Para a humanidade, né? Para o Brasil, com certeza, por, né, estar na nossa língua, né? Estar na nossa terra, mas existem muitas dessas obras já foram traduzidas e tal. Inclusive, eu vou ver a do nosso lar e trago no outro vídeo se, se e para quantas línguas foi traduzida o nosso lar, né? Porque é o primeiro livro do André Luiz, é um livro muito chave pro espiritismo no geral, né? É, eu acho que muito mais que até qualquer um do Emmanuel, né? Que é o próprio mentor do Chico, né? Mentor espiritual do Chico. Eu acho que o Nosso Lar acho que talvez o livro seja um dos livros do Chico, assim, que não é do Chico, mas a gente tá falando, mas de maior relevância, assim, por ser uma obra tão primária e tão descritiva e tão abridora de olhos, vamos dizer assim, como eu digo, como eu venho dizendo em alguns capítulos, né? Bom, então, continuando, capítulo 28, em serviço. Só relembrando, rapidinho, agora ele está no Ministério da Regeneração, ele está com, acho que agora um amigo, o mentor dele agora é o Tobias, não mais o Lísias, que estava lá no Ministério do Auxílio. Eles, eles foram para as câmaras retificadoras lá no Ministério da Regeneração no último capítulo, e aí ele viu já algumas coisas, ele acaba o capítulo pegando alguns materiais de limpeza e ajudando na limpeza enquanto o Tobias estava fazendo os passes magnetizadores. Perfeito? Capítulo 28, em serviço. Encerrada a prece coletiva ao crepúsculo, Tobias ligou o receptor a fim de ouvir os samaritanos em atividade no umbral. Só para lembrar, tipo, né, existe a parábola dos bons samaritanos, só que samaritanos eles se deram um nome, é um grupo que tem lá no nosso lar. Ele estava até com uma nota de rodapé no capítulo anterior ou passado, não lembro. Então, a fim de ouvir os samaritanos em atividade no umbral. Justamente curioso, vinha saber que as turmas de operações dessa natureza se comunicavam com as retaguardas de tarefa em horas convencionais. Sentia-me algo cansado pelos intensos esforços despendidos, mas o coração entoava hinos de alegria interior. Receber a aventura do trabalho, afinal, e o espírito de serviço fornece tônicos de misterioso vigor. Interessante, né? Estabelecido o contato elétrico, o pequenino aparelho sob meus olhos começou a transmitir o recado depois de alguns minutos de espera. Samaritanos ao Ministério da Regeneração. Samaritanos ao Ministério da Regeneração. Muito trabalho nos abismos da sombra. Foi possível deslocar grande multidão de infelizes, sequestrando as trevas espirituais 29 irmãos. 22 em desequilíbrio mental e 7 em completa inanição psíquica. Nossas turmas estão organizando o transporte. Chegaremos alguns minutos depois da meia-noite. Pedimos providenciar. E aí acabou, né? Notando que Narciso e Tobias se entreolhavam fundamente admirados, tão logo silenciou a estranha voz, não pude conter a pergunta que me desbordava dos lábios. Como assim? Por que esse transporte em massa? Não são todos espíritos? Tobias sorriu e explicou. O irmão esquece que não chegou ao Ministério do Auxílio de outro modo? Não. O irmão esquece que. Não foi uma pergunta, né? O irmão esquece que não chegou ao Ministério do Auxílio de outro modo. Conheço o episódio de sua vinda. É preciso recordar sempre que a natureza não dá saltos e que na Terra ou nos círculos do umbral estamos revestidos de fluidos pesadíssimos. São aves e têm asas, tanto o avestruz como a andorinha. Entretanto, o primeiro apenas subirá às alturas se transportado, enquanto a segunda corta célere as vastas regiões do céu, né? O avestruz ele só consegue subir se for transportado e a andorinha
corta celery as vastas regiões do céu. Olha que interessante, né? Porque é isso, já fazendo um pause. Eu falei com a minha irmã esses dias, a gente estava falando sobre. Eu acho que sobre umbral, inclusive, algumas coisas, estava discutindo um pouco. E às vezes a gente acha que é isso, que a gente vai morrer e vai virar um espírito leve, que não sei o que, mas não vai. E inclusive o nosso lar é isso, o nosso lar é uma colônia que circula a Terra. O nosso lar não está em Marte, em Júpiter, sabe, fora do sistema solar, né? Ele está aqui, pertinho, cara. Então, quando a gente desencarna, a gente não é o espírito ainda, a gente tem o perispírito, né? São termos que o espiritismo trouxe, né? Que Allan Kardec, acho que já desde Kardec, né? É, e o perispírito ele ainda é uma fase entre o carnal e o espiritual, sabe? Ele ainda obedece algumas leis físicas, né? Existe a volitação, né? Que é quase que o voar, vamos dizer assim, mas não é todo espírito que consegue fazer isso, né? Então, como que faz? Quando você morre aqui, ele já vem direto pro nosso lar? Não, é um transporte em massa, tem que vir, tem que suar, vamos dizer assim, né? Ele deu o exemplo do avestruz da andorinha, eu lembro também. Será que eu acho que naquele filme da abelhinha, é Bee o nome do filme? Que toca Beatles lá no. Enfim, da abelhinha, não sei o quê, e aí ele começa a falar com uma humana lá, e aí ela fala assim, nossa, por que você não fica voando toda hora? Por quê? Porque cansa, né? Às vezes, tipo, ela tava só andando assim, porque cansa ficar batendo asa assim, né? Então, ser leve assim também não é porque só é leve que você vai ficar voando toda hora, que você consegue se transportar, né? Não é, como eu falei nos últimos capítulos sobre Dementador, né? Não é Harry Potter que você só faz esqueci o nome daquele feitiço do Harry Potter lá, que você desaparece aqui e aparece, sabe? Não tem teletransporte, né? Pelo menos não por enquanto. Não aqui, não numa colônia aqui na crosta terrestre, talvez se a gente já tivesse mais, né? Vamos lá. Bom, e deixando perceber que o momento não comportava divagações, como eu acabei de divagar um monte aqui, dirigiu-se a Narcisa ponderando, o Tobias, né? É muito grande a leva desta noite. Precisamos tomar providências imediatas. Serão necessários muitos leitos, murmurou a serva, algo pesarosa. Não se aflija, respondeu Tobias, resoluto. Alojaremos os perturbados no pavilhão 7 e os enfraquecidos na câmara 33. Câmara 33. Em seguida, levou a destra à fronte, como a ponderar algo muito sério, e exclamou: resolveremos facilmente a questão da hospitalidade. O mesmo, porém, não se dará no concernente à assistência. Nossos auxiliares mais fortes foram requisitados para garantir o serviço da comunicação nas esferas da crosta. Em vista das nuvens de treva que ora envolvem o mundo. Não, como que é? Nossos auxiliares mais fortes foram requisitados para garantir os serviços da comunicação nas esferas da crosta, em vista das nuvens de treva que ora envolvem o mundo dos encarnados. Precisamos de pessoal de serviço noturno, porquanto os operários em função com os samaritanos chegarão extremamente fatigados. Ofereço-me com prazer para o que possa aproveitar, exclamei espontaneamente o André Luiz, né? Tobias endereçou-me um olhar de profunda simpatia, mesclada de gratidão, fazendo-me experimentar cariciosa alegria íntima. Mas está resolvido a permanecer nas câmaras durante a noite? Perguntou admirado. Outros não fazem o mesmo? Indaguei por minha vez. Sinto-me disposto e forte e preciso recuperar o tempo perdido. Abraçou-me o generoso amigo, acrescentando: pois bem, aceito confiante a colaboração. Narciso e os demais companheiros ficarão também de guarda. Além do mais, mandarei Venâncio e Salústio, cada nome, dois irmãos de minha confiança. Não posso permanecer aqui de plantão noturno em vista de compromissos anteriores. No entanto, caso necessário, você ou algum dos nossos me comunicará qualquer ocorrência de maior gravidade. Traçarei o plano dos trabalhos, facilitando quanto possível a execução. E descortinou-se campo enorme de providências. Enquanto 5 servidores operavam em companhia de Narcisa, preparando roupa adequada e petrechos de enfermagem, eu e Tobias movíamos pesado material no pavilhão 7 e na câmara 33. Não poderia explicar o que se passava comigo. Apesar da fadiga dos braços, experimentava júbilo inexcedível no coração. Na oficina, onde a maioria procura o trabalho, entendendo-lhe o sublime valor, servir constitui alegria suprema. Não pensava francamente na compensação dos bônus horas, nas recompensas imediatas que me pudessem advir do esforço. Contudo, minha satisfação era profunda. Reconhecendo que poderia comparecer feliz e honrado perante minha mãe e os benfeitores que havia encontrado no ministério do auxílio.
Eu acho que, mais um pause, eu acho que as obras do André Luiz, e principalmente começando de agora sobre trabalho, ela é um resumo muito sobre a caridade nesse sentido de se doar mesmo, assim, sabe? Pelo menos as quatro primeiras, né? Foram as que eu li. Ele tem 13, né? 12, 13, alguma coisa assim, 14, sei lá. Então, né? E tanto que a quarta, inclusive, chama Obreiros da Vida Eterna, né? Tipo, os trabalhadores da vida eterna. A gente nunca vai deixar de trabalhar. E então todos os outros, esses três próximos capítulos, esses três próximos livros, por exemplo, se trata muito disso, sabe? De estar do lado de lá e fazendo serviços, trabalho do lado de lá que nos ajude, que nos edifique, né? Essa é a palavra, né? Continuar trabalhando para que a gente tenha essa ilusão de que a gente vai morrer e graças a Deus, né? Tipo, morri, agora vou descansar. A Maíse, eu já falei isso, a Maíse Braga, ela ainda viva, né? Ela ainda está viva. Ela fala, a gente vai morrer e eu vou ficar descansando eternamente embaixo de uma mangueira e vou ver vocês passando, ela fala, né? Mas não é isso que vai acontecer. A gente vai chegar do lado de lá e o trabalho vai continuar. Então, eu já falei isso várias vezes também, mas só que o André Luiz, ele traz muito isso. E como eu disse, pelo menos nos quatro primeiros livros. Eu sei que aí é isso. Tem um livro que aí ele traz muito. É um livro muito técnico, inclusive, muito. Nossa, esqueci o livro. Eu acho que é o 7, 8. Eu fui querer ler ele, pular assim, né? Mas é um livro bem. Ele é um livro para estudo, não é um livro para você ler antes de dormir, assim, cansado, que não é uma história, sabe? Então ele conta, ele traz vários termos, assim, então é um livro bem pesado, assim, pesado, né? Da leitura pesado, assim, né? Mas é isso, o André Luiz, ele traz muito isso do trabalho, né? Então vai. Ao despedir-se, Tobias voltou a abraçar-me e falou: Desejo a vocês muita paz de Jesus. Boa noite e serviço útil. Amanhã às 8 horas você poderá descansar. O máximo de trabalho cada dia é de 12 horas, mas estamos em circunstâncias especiais. Respondi que as determinações me enchiam de sincero contentamento. A sós com um grande número de enfermeiros, passei a interessar-me pelos doentes com mais carinho. Dentre as figuras de auxiliares presentes, impressionou-me a bondade espontânea de Narcisa, que atendia a todos maternalmente. Atraído pela sua generosidade, busquei aproximar-me com interesse. Não foi difícil alcançar o prazer de sua conversação carinhosa e simples. A velhinha amável semelhava-se a um livro sublime de bondade e sabedoria. Mas a irmã aqui trabalha há muito tempo? Perguntei a certa altura da palestra amistosa. Sim, permaneço nas câmaras de retificação em serviço ativo há 6 anos e alguns meses. Entretanto, ainda me faltam mais de 3 anos para realizar meus desejos. Ante a silenciosa indagação do meu olhar, falou Narcisa amavelmente. Preciso um endosso muito sério. O que quer dizer com isso? Perguntei interessado. Preciso encontrar alguns espíritos amados, na Terra, para serviços de elevação em conjunto. Por muito tempo, em razão de meus desvios passados, roguei em vão a possibilidade necessária aos meus fins. Vivia perturbada, aflita. Aconselharam-me, porém, recorrer à ministra veneranda e nossa benfeitora da regeneração. Não, como é que é? Ó, aconselharam-me, porém, recorrer à ministra veneranda. O nome dela é Veneranda. E nossa benfeitora da regeneração prometeu que endossaria meus propósitos no Ministério do Auxílio. Eu acho que a Veneranda é da regeneração também, né? Bom, enfim, ela me endossaria meus propósitos no Ministério do Auxílio, mas exigiu 10 anos consecutivos de trabalho aqui, para que eu possa corrigir certos desequilíbrios do sentimento. No primeiro instante, quis recusar, considerando demasiada a exigência. Depois reconheci que ela estava com a razão. Afinal, o conselho não visava a interesses dela, e sim ao meu próprio benefício. E ganhei muito, aceitando-lhe o parecer. Sinto-me mais equilibrada e mais humana, e creio viverei com dignidade espiritual minha futura experiência na Terra. Ia manifestar profunda admiração, mas um dos nossos enfermeiros próximos gritou: Narcisa, Narcisa! Não me cabia reter por mera curiosidade pessoal. Aquela irmã dedicada, transformada em mãe espiritual dos sofredores. Nossa, acabou. Então. Então é isso, né? Os ministros de lá, os amigos de lá, eles nunca vão ficar pedindo coisa por causa deles, né? Ou por causa. Ou por um bem, às vezes. Não, talvez por um bem coletivo, sim, mas
Em específico, é para te ajudar, é por você. Você quer ver seus filhos de novo, né? Ver seus parentes, né? Fazer o que seja necessário, mas você não tá pronto. Você não tá pronto. Você precisa ficar 10 anos numa câmara de retificação, ajudando recém-chegados do umbral e vendo o que é preciso e se tornar mais humano. E eu falo isso, às vezes eu me sinto tão hipócrita, não sei. Eu acho que hipócrita é uma palavra muito pesada, né? Mas, sabe, eu tô tentando fazer isso já agora aqui, né? Mas é algo que não é fácil. Beleza, pessoal? Obrigado por mais uma. Valeu.